Transmitindo. Olá, meus caros, como vão todos? Espero que muito bem. Aqui é o professor Dr. Hudson Souza para mais uma live, né, de hoje. Vamos falar aí sobre desenhos, né, sobre a nossa disciplina de desenhos aí, que teve como professor titular da disciplina aí o professor Leandro, que ele está aqui conosco hoje também, assim como o nosso tutor Gabriel. Olá, Gabriel, como vai, meu cara? Tudo bem? Boa tarde, professores. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live, beleza? Para sanar todas as dúvidas de vocês, para explicar um pouco sobre a matéria. E vamos que vamos, professor. Show de bola, né? Bom, meus caros, uma rápida apresentação aqui para quem não nos viu, né, nas últimas lives que nós fizemos. Sou o professor Dr. Hudson Souza, sou coordenador do curso, vários cursos da EAD, tá? Entre eles aí o curso de Jogos Digitais, né, que estamos fazendo a live aqui hoje. E minha formação acadêmica, eu sou doutor aí em agrocomputação, tá? Com mestrado e doutorado em agrocomputação, e minha graduação na área de informática, certo? Em sistemas de informação, bacharelado em sistemas. Aqui na Unifatest, eu trabalho aqui há cerca de 11 anos, nós estamos aqui juntos com o pessoal desde o início da instituição, e estamos aqui juntos aqui agora para tocar mais essa caminhada junto com vocês. O nosso curso aqui, ele tem um enfoque muito interessante, né, que é fazer aqui jogos digitais. Hoje é uma coisa que está muito em evidência, né, tanto porque os gamers, aí, tanto a parte de computadores, também como a parte de internet, até mesmo mudou um pouco do foco de entretenimento, né? Hoje nós utilizamos games até para fazer treinamento, certo? O público feminino também, que está muito interagindo e também está consumindo mais games também, certo? Então, vemos aí que tem um longo caminho aí para vocês aprenderem, e também uma grande estrada para vocês percorrerem para poder ganhar aí espaço no mercado de trabalho. Nós percebemos aqui ao longo dos tempos aqui que as pessoas os nossos alunos estavam com pequenos problemas aqui na hora de enviar as suas atividades. Então, o tutor Gabriel, ele vai passar rapidamente aqui para vocês tudo o que precisa para você conseguir concluir as suas atividades aqui de uma forma que tenha sucesso, certo? No envio, ok? Para isso, vou compartilhar a tela dele e nós vamos mostrar aqui a plataforma Moodle, né, para a gente poder mostrar para ele aqui como funciona. O Cleiton já está online aqui conosco. Como vai, Cleiton? Tudo bem? Boa noite. Gabriel, compartilhe a sua tela, por favor. Vamos lá, pessoal. Como o professor Hudson disse, aparece com muita frequência para a gente em como enviar as atividades. Muitos dos alunos, eles fazem atividades certinho, mas na hora de anexar, muitas delas, eles não conseguem. Eles acham que entregou, mas na verdade, quando eles vão ver a nota, tá 0, entendeu? Então, eu vou filtrar aqui mais ou menos para vocês como que funciona o envio, tá? Só que antes disso, eu queria apresentar para vocês aqui, peguei o curso de jogos digitais, né, como exemplo, e queria falar algumas outras coisas também, tá? Lembrando que o WhatsApp, ele deixou de ser uma ferramenta legal de comunicação entre tutoria e aluno, beleza? Então, a gente não estamos mais utilizando o WhatsApp como fonte de comunicação, beleza?
a gente está apenas com o Moodle e com o Blip, tá? Só fazer esse adentro aqui, porque muitas das vezes os alunos tentam entrar em contato com a gente e tal, e não acaba não tendo, né, esse vínculo de comunicação. Então, uma forma mais simples de vocês entrarem em contato comigo é por aqui, tá? Ó, contato pelo Blip, ok? Ou até mesmo escrevendo um e-mail para mim. Mas aqui, entrando em contato pelo Blip é de forma muito rápida e fácil, beleza? Você vem aqui, contato pelo Blip, né? Vai abrir uma janela para vocês, tá? E aqui basta vocês preencherem, digitar uma dúvida, por exemplo, que o próprio bot do Blip ele vai responder vocês e logo em seguida vai cair para mim, beleza, pessoal? É bem simples. Voltando à parte principal da minha fala, eu vou estar entrando aqui, pessoal, em 3 atividades com vocês. Eu não vou descrever a parte de estudo 1 e nem a 2, porque são questões de alternativas, no qual é só vocês terminarem, entregou e a nota de vocês já vão gerar automaticamente, tá? Eu vou fazer com vocês o fórum da disciplina, o estudo de caso e atividade prática de aprendizagem. Eu já deixei aqui as 3 guias abertas, tá? Lembrando que muitas vezes quando o aluno ele não consegue entender de forma concreta a atividade, a parte do X da questão sempre vai estar em negrito, tá? Ontem nós falamos isso na live de algoritmo, e eu falei isso para o pessoal, que sempre vai estar em negrito, ok? Caso vocês não entendam, sempre leia a parte em negrito com mais ênfase que dará tudo certo, beleza? Existem algumas formas de vocês estarem anexando os trabalhos de vocês aqui na plataforma, tá? E sempre vai ser aqui na parte de enviar mensagem ao fórum. Aqui vocês podem estar anexando o PDF, o doc, ou até mesmo um TXT. No caso, eu acho muito difícil, né, a matéria de modelagem de cenários isso acontecer, mas caso venha a ser pedido, vocês podem até anexar o TXT aqui, beleza? Aí vocês anexam aqui o PDF nessa parte do campo, colocam um assunto, fica opcional de vocês se vocês quiserem ou não, e enviar ao fórum, tá? Não tem erro. Aqui já temos 2 alunos que enviou a atividade, beleza? Entrando em outra atividade, que é o estudo de caso, é a mesma coisa, tá? Aqui nós temos 2 vídeos no qual vocês podem estar assistindo também, que o professor ele disponibilizou, beleza? E depois anexando, fazendo a mesma coisa do fórum da disciplina. Aqui, atividade de mais importância, né, que tem um valor de 1,5 ponto, faça a mesma coisa que eu falei no estudo de caso, beleza? É a mesma coisa, basicamente. Não tem erro, vocês podem vir até o final, ver o que está sendo pedido e daí entregar a atividade aqui, beleza? Não tem erro. Aqui não vai aparecer para mim nessa parte, porque como eu sou administrador, eu faço a correção das atividades de vocês, essa parte aqui não está aparecendo para mim, mas vai aparecer dessa forma aqui, ó, idêntica, tá ok? Eu acho que é isso, professor Hudson. Ok, Gabriel, bem importante aí a gente termos aí uma forma mais segura, né, mais correta, coerente para colocar as nossas atividades e saber que ela foi enviada com sucesso, certo? Muito bem, vamos chamar então aí o nosso professor Leandro aqui para bater um papo conosco. Boa noite, Leandro, como vai, meu cara, tudo bem? Boa noite, Hudson, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui trocando um pouquinho ideia com vocês, galera. Show de bola. Leandro, como foi aí a sua jornada para você que você chegou até trabalhar com jogos digitais, aí, com essa parte de desenhos? Conta um pouquinho para nós da sua vida. Vamos lá, Hudson. Apesar de eu ter esse rostinho de criança, né, já tenho uma rodagem aí no mercado. Pessoal, o meu início, eu não sou desenhista, tá? Já falo para vocês logo de cara. Não sou desenhista de formação. Minha formação base, minha graduação é em design de produto e tudo teve início a partir dessa formação de design de produto. Por quê? Durante o curso da graduação de design de produto, eu aprendi muito sobre modelagem 3D.
Então, quando você estuda design de produto, você desenvolve N tipo de projetos de modelagem 3D. Eu lembro que eu projetava desde carrinho de rolemã para a gente fazer competição na faculdade, até peças para avião, né? Que depois eu acabei fazendo estágio numa empresa de aviação e eu acabei desenvolvendo algumas peças de avião. Então, você trabalha com um leque gigantesco do mercado 3D. Né? Mas até então, naquele período ali, 2002, quando eu entrei na facul, nem existia ainda esse mercado de jogos como é hoje. Né? Mas foi a partir dali, dessa visão que eu aprendi ali em 2000, meados de 2000, 2001, 2002 ali, que eu comecei a perceber um leque gigantesco de trabalho para 3D. Ainda nem existia impressora 3D naquela época também, mas nós já trabalhávamos com modelagem porque as empresas, as grandes empresas já trabalhavam com modelagem 3D. Então, isso foi um salto gigantesco para mim. Eu sou do interior de São Paulo, né? E a partir desse momento que eu aprendi a modelagem 3D, eu fui para a capital, né? Trabalhei na capital em multinacional, desenvolvendo alguns projetos para Natura, para o Boticário, né? Frascos de perfume. Então, eu modelava os frascos de perfume em 3D, que aparentemente também não tem nada a ver com game, mas no final das contas tem tudo a ver, porque tudo passa, né, como nós vamos comentar daqui a pouco sobre a questão do desenho técnico, que é a base da modelagem 3D. A partir daí, né, eu tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais, vim para o Paraná. Em 2010 eu me mudei para o Paraná, para Umuarama, me casei lá. Em 2013 vim para Maringá, estou em Maringá até hoje. E aqui em Maringá também, né, com esses contatos lá de São Paulo ainda, que eu nunca perdi o contato com o pessoal, apareceram algumas oportunidades. Pô, Leandro, você trabalha com modelagem 3D, nós estamos precisando fazer algumas peças 3D para jogos. Você não desenha para a gente um cenário? Vamos embora. Como nesse meio caminho eu já tinha me formado em curso técnico de desenho arquitetônico, então eu já tinha a base do desenho arquitetônico também. Então isso me auxiliou muito, e foi a partir daí então que as portas começaram a se abrir. Então eu uni modelagem 3D com arquitetura, engenharia, para poder começar a desenvolver esses projetos. E é aquele famoso ditado, né? Uma boca fala para outra, que fala para o outro, que fala para o outro, e as coisas começaram a acontecer. A partir daí eu me formei também, fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projeto, até para eu conseguir gerenciar esses meus projetos, né? Porque começou a aparecer muitos projetos e eu não estava dando conta sozinho de entender toda essa dinâmica, então eu precisei fazer uma pós-graduação para conseguir estruturar melhor a minha cabeça e meus projetos. E, recentemente, me tornei mestre, né? Mestre em sustentabilidade, que também é uma área que eu gosto muito. Atualmente eu tenho estudado muito, e meu tema foi sobre cidades inteligentes, que também tem muita questão a ver, porque já que eu estou falando de cidades, eu tenho que entender de como se modela uma cidade, né? Então, os jogos, né, eles vieram nesse conglomerado de situações que a vida foi me proporcionando, foi abrindo, e eu não desperdicei nenhuma dessas oportunidades que eu tive as portas abertas. Então, é muito interessante, né? Até hoje eu ainda desenvolvo vários produtos para games, assim, não especificamente para uma única equipe, mas normalmente eu sempre coloco algumas skins, né, para serem vendidas, mobiliário, texturas, né? Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu ainda estou bem focado nessa área ainda. Não perdi os contatos. Leandro, percebendo aqui na sua fala, a gente consegue perceber claramente que você foi passando por várias fases e em cada uma delas você foi continuando se aperfeiçoando, certo? Isso é uma coisa que nós podemos passar para os nossos alunos aí, que eles não vão parar de estudar nunca, porque sempre tem uma área que precisa de um pouco mais de estudo. Tá, e visão de futuro dentro desse contexto desse contexto de jogos, né, que a partir dos jogos é a base que ela vai para todos os outros. O que a gente tem para frente aí? O que nossos alunos podem focar os seus estudos? Em quê? Bom, atualmente, eu creio que todos estejam alinhados com relação ao metaverso. Eu creio que o metaverso seja algo que é um futuro agora, né? Não está lá tão distante. Nós imaginávamos que nós estaríamos num metaverso, acho que, sei lá, daqui uns 5, 10 anos, né? Mas a pandemia meio que agilizou isso. Então, está aí um mercado, um nicho gigantesco, que é trabalhar desenvolvendo projetos 3D para o metaverso.
né? Já tem várias empresas lá dentro do metaverso e toda a sua modelagem lá dentro é tudo 3D, né? Então, um mercado gigantesco. Fora a realidade virtual, realidade aumentada também, né? Que muitas empresas, assim como o professor comentou anteriormente, que quando a gente pensa em jogos, muita gente foca só no entretenimento, né? Ah, não, vamos desenvolver um game para entretenimento, mas não, a área da saúde necessita muito, né? Uma área que está crescendo bastante essa questão da realidade, do uso da realidade virtual e aumentada. Opa, desculpa que eu virei o pescoço aqui em Maringá o bicho está pegando de chuva, não sei como é que tá por A aí. chuva tá forte aí. Que acabou de dar um relâmpago aqui que estralou tudo. Mas vamos lá, tocando. Então, a área da medicina é uma área que vem crescendo bastante. A área da arquitetura e da engenharia também necessita muito, principalmente agora com a questão do metaverso, porque lá no metaverso já tem imobiliárias vendendo terreno. Só que quem vai construir no metaverso é quem domina a modelagem 3D. Então, ou seja, as empresas querem construir, mas elas não sabem como construir. Então, você que trabalha com modelagem 3D, com jogos, você está com a faca e o queijo na mão. Basta simplesmente você se deliciar ali com um corte de um filé e degustar desse momento. Mas, para isso, óbvio, assim como o professor comentou anteriormente, cara, não basta você achar que você é um bom modelista, que você é um bom artista, que você desenha bem, que isso está resolvido. Não. Hoje, o aprendizado ele é constante, o aprendizado é para a vida toda. Não tem mais aquela questão, eu me formei na faculdade, estou tranquilo, né? Não. Hoje, o aprendizado é para a vida toda. Então, a todo momento, novas técnicas surgem, novos softwares surgem. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. Né? Nós temos que estar bem antenados. Então, eu creio que para um futuro não tão distante, seria isso que eu indicaria para essa galera, Hudson. Então, inclusive, até ontem eu estava lendo uma reportagem ainda que a cerveja Heineken, ela entrou no metaverso ontem. Tinha lá uma garrafinha toda estilizada e tal, e eles entraram lá dentro. Eu só queria saber como que eles vão tomar a cerveja lá dentro. Cara, essa questão do metaverso ainda é uma loucura, né? Aparentemente parece que é tão real, mas é muito distante da nossa realidade ainda. Tudo lá é uma fortuna, né? Tudo lá é muito caro, mas realmente assim, é uma vida paralela a essa nossa, né? Então você vai estar você vai estar, por exemplo, tem um Mac lá já, né? O Mac já abriu loja lá dentro. Então você vai entrar, você vai comer o Mac, mas você vai comer com o seu avatar, né? Você não vai sentir o gostinho do Mac aqui na sua frente com a batatinha frita e os nuggets. Né? Sim, não tem como. Mas é muito interessante saber que tem essa possibilidade, né? De você dar uma escapada aqui da nossa realidade paralela e entrar lá dentro do metaverso e ter o acesso a N situações que aqui não é possível ter isso, né? Porque tudo que consta lá no metaverso, normalmente a gente não consegue reproduzir aqui na nossa realidade, assim como nos jogos. Quantos jogos que nós jogamos aí, tivemos acesso, que o que a gente fazia lá é impossível fazer aqui na nossa realidade, né? Como saltar de um prédio até hoje, só o Matrix, né, para conseguir fazer isso, mas ninguém aqui consegue fazer isso na nossa realidade. Mas isso que é interessante, né? É trazer esse olhar imaginativo, criativo, né, aqui para o mundo que nós estamos vivenciando hoje, que por mais que seja virtual, mas faz parte da realidade de muitos já. Certo, então, Leandro. Então vamos puxar aqui a sua apresentação e vamos iniciar, então, né, o nosso bate-papo aqui. Já foi uma grande introdução de onde viemos, para onde estamos e para onde nós queremos chegar. Né? Mas vamos, então, entrar aqui na nossa apresentação, certo? E o professor Leandro vai dar agora aqui aquele resumo geral aqui de todo o curso que ele nos deu aqui agora. Leandro, é contigo, meu cara. Obrigado, Hudson. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui um apanhado geral de tudo que eu trabalhei com vocês estão assistindo às aulas ali. Então vou fazer um resumo de todos aqueles elementos que foram abordados. Então, como eu disse anteriormente aqui na fala com o professor Hudson, a base, né, do meu conhecimento, da minha estrutura e de qualquer jogo, seja ele 2D ou 3D, é você entender um pouco de desenho técnico. Por que desenho técnico? Porque o desenho técnico é a ferramenta que vai te dar a base para você desenvolver, principalmente nós que estamos trabalhando com a questão de cenário.
Quando eu falo em cenário, eu estou falando do desenvolvimento de uma cidade como um todo, mas também de objetos base, como nós temos na nossa residência, né? Então, quando eu falo de um cenário, eu estou falando, por exemplo, olhando aqui para o meu apartamento, né? O que eu tenho aqui no meu apartamento? Eu tenho uma mesa de jantar, eu tenho a sala de TV, eu tenho as cadeiras, eu tenho a TV, eu tenho o ar-condicionado, tenho o sofá. Então, eu tenho vários elementos que compõem um cenário. E isso tudo, para que eu possa desenvolver num game, eu tenho que entender as bases do desenho técnico. Porque o desenho técnico é aquilo que vai te dar a noção para você ter ideia, por exemplo, qual o tamanho de um objeto, para que eu consiga inseri-lo em um cenário e aquele cenário não fique absurdamente pesado, por exemplo, para o sistema poder rodar. Principalmente se você está desenvolvendo games, por exemplo, para celular, né? Já que por mais que os celulares hoje tenham uma capacidade gigantesca de memória, não é a mesma coisa de um processador de um PC, por exemplo, principalmente quando você tem um PC robusto. Então, se você faz algo e esquece de pensar nesses detalhes, isso pode fazer toda a diferença no desenvolvimento do seu jogo. Mas, sem mais delongas, o desenho técnico, né, ele se baseia na ABNT, né, que, como todos sabem, é a nossa Associação Brasileira de Norma Técnica. E a norma que rege o desenho técnico é a NBR 10.647. Então, tudo que vocês quiserem saber a respeito de desenho técnico, pesquisem na NBR 10647. Então, eu trouxe aqui alguns elementos, né, com relação a essa NBR. Então, qual que é o objetivo dessa NBR que trata de desenho técnico? Ela define os termos empregados em desenho técnico. E por que isso é tão importante? Porque quando você está desenvolvendo um jogo, vou falar aqui da minha experiência como desenvolvedor. Normalmente se contrata engenheiros, arquitetos para trabalhar no desenvolvimento de cenários. E eles têm uma linguagem própria, que não faz e não conversa, por exemplo, com a galera que faz o desenvolvimento da parte de TI, né? Então você tem linguagens totalmente diferentes. Mas para que você consiga conversar com essa galera, você tem que ter uma noção sobre o desenho técnico, para que você entenda o que ele está te passando, para que depois você consiga reproduzir aquilo, né, digitalmente. Então você tem que ter uma noção sobre o que eles falam, sobre o que eles conversam nessa linguagem própria deles. E a linguagem própria deles é o desenho, né? Então, normalmente, eles fazem desenhos projetivos. Os desenhos projetivos, alguns deles são as chamadas vistas ortográficas, que eu apresentei para vocês, né, durante a aula. O que são as vistas ortográficas? São as vistas que fazem com que eu entenda como um ser humano enxerga um objeto tridimensional. Para isso, eu tenho que ter uma visão que nós chamamos de visão superior. O que é a visão superior? É quando você olha o objeto como se eu tivesse, por exemplo, imagine a seguinte situação, galera, você deitado na laje da sua casa, ou no telhado da sua casa, olhando para o piso da sua casa. O que você vai estar vendo? Isso é chamada visão superior, né? Quando eu olho para um objeto e eu estou de lado com relação a ele, isso se chama vista lateral. E nós temos também a chamada vista frontal, que é aquilo que eu estou literalmente de frente, né? Por exemplo, o que vocês estão vendo aí de vista frontal, no caso, quando vocês estão olhando para a minha câmera? Vocês estão me vendo, estão vendo a parede de fundo, um painel lá em cima, que minha esposa fez, e uma adega que eu tenho aqui atrás de mim. É isso que vocês estão vendo de vista frontal. Agora, como que é a vista lateral? Vocês teriam que se virar aqui do meu lado para poder entender como que é essa adega na lateral. E a vista superior é como se você colocasse uma escada e olhasse para cima da adega. Então, isso é fundamental para que você entenda como que você vai modelar o seu cenário. Se você está desenhando uma cidade, por que é interessante você entender de vista superior? Para você saber como que vai ser o topo das residências, para você saber como que vai ser o topo do seu prédio que você está desenvolvendo. Você está fazendo um game tipo Homem-Aranha, né, que ele está jogando lá por cima, jogando as teias, tem que se pendurar. E as câmeras vão mostrar esse olhar de cima, esse olhar superior. Então, para isso, você tem que entender muito bem, para você conseguir reproduzir isso muito bem no jogo que você está desenvolvendo. Da mesma forma, quando você está passando na frente de um prédio que está ali na rua, e isso sucessivamente. Então, é importantíssimo nós entendermos de como observar esse elemento.
Isso é bacana porque, normalmente, quem não trabalha nessa área não consegue ter esse olhar tridimensional que nós chamamos. É você olhar para o objeto e, de cara, você já entender como que ele é em todas as suas possibilidades, em todos os seus olhares. E isso você vai conseguir treinando, então, desenho técnico. E uma das outras questões é o quê? A perspectiva. Perspectiva é o quê? Como que a câmera vai estar observando esse cenário que você está desenvolvendo. Por quê? Nós temos perspectivas, por exemplo, que é chamada de ponto único, né? Um ponto de fuga, que nós chamamos comumente. Então, é como se você colocasse um ponto na sua frente e, a partir dele, todas as linhas se convergem até encontrar esse ponto de fuga. Nós temos perspectiva com 2 pontos de fuga, com 3 pontos de fuga, com 4 pontos de fuga. Nós temos as perspectivas cavaleira, perspectiva isométrica, que é a mais comumente utilizada, né, na modelagem de games, né, na modelagem de cenário. A mais tradicional é a que nós chamamos de perspectiva isométrica, que ela trabalha com angulação no olhar de 30 graus. Então, ela vai estar sempre abrindo ângulos de 30 graus, para que você consiga observar o objeto e ter um detalhe maior sobre ele. Então, isso eu também apresentei para vocês ali nas nossas aulas. E por que é tão importante o desenho técnico? Imagina o seguinte, o arquiteto chega para você e apresenta esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui é o desenho de uma churrasqueira, tá, pessoal? Isso é o que nós chamamos de corte. O que é o corte? Imagina você passando uma faca no meio da sua churrasqueira para você ver os detalhes dela. Então, é assim que você vai ver uma churrasqueira toda detalhada. Por que é importante, então, entender de desenho técnico? Porque chegando um projeto para mim com esse formato, eu vou conseguir lê-lo e vou conseguir transcrever ele para um software, seja ele 2D ou 3D. Agora, se eu não consigo entender a linguagem do desenho técnico, eu posso receber esse material aqui e vou ficar boiando, né? O que é isso? O que significa isso aqui? O que é fiada? Né? O que é esse detalhe aqui? Eu vou ter que ficar questionando toda hora a pessoa, ou seja, então você vai estar desenvolvendo e do seu lado você vai ter que ter um cara apoiado em você ali a todo momento, te passando toda a estrutura para que você entenda o seu trabalho. Né? Então, é muito importante. Ah, mas eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro. Você não precisa dominar o assunto, mas você precisa pelo menos ter uma noção do que se fala nessa linguagem, ok? Então, quando nós falamos de desenho técnico, ele é dividido, uma das formas de dividi-lo, de mensurá-lo, é com relação ao seu grau de elaboração. Né? O que isso quer dizer, grau de elaboração? É com relação à qualidade visual do projeto. Né? Então, nós temos, por exemplo, a qualidade que é chamada de esboço. O que é o esboço? O esboço é aquele desenho que você faz, por exemplo, você teve uma ideia, você pega uma folha de caderno e rascunha. Né? Aqui, por exemplo, começa a chave. Tá? Então, você vai lá e faz um rascunho da chave. Então, não tem detalhes, não tem medida, não tem tamanho, mas você tem uma ideia de como vai ser esse desenho. Né? Então, esse é chamado de esboço. Ok? Nós temos também o que nós chamamos de desenho preliminar. O que é o desenho preliminar? Eu começo a dar um pouco mais de características técnicas sobre ele. Por exemplo, quanto que vai ter de medida esse furo que eu estou fazendo? Qual que é a largura? Qual que é a espessura dessa peça? Então, isso é o que nós chamamos de projeto preliminar. E aí eu tenho o croquis também. O croquis, ele se baseia também no esboço, só que o croquis eu coloco algumas medidas de referência para o espaço que eu estou desenvolvendo. Então, como vocês podem ver aí, eu tenho algumas medidas para eu não me perder no meu espaço. E o que nós chamamos de desenho definitivo. Né? Desenho definitivo, então, eu tenho todos os detalhes possíveis e imagináveis sobre esse projeto, sobre esse desenho. Então, é importantíssimo, por mais que você não vá trabalhar com desenho técnico, mas que você, pelo menos, consiga interpretá-lo, para que você consiga evoluir e desenvolver um trabalho de uma maneira muito mais tranquila. Agora, quanto à execução desse desenho técnico, ele pode ser feito à mão, com instrumentos ou com ferramentas digitais. Né? Quanto ao modo de obtenção do desenho técnico, essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, ó, ela é uma régua, tá? É um estilo de régua que ele parece um triângulo, ó, tá dando para vocês observarem aí. Então, essa régua ela é muito utilizada pelos arquitetos e pelos engenheiros. Então, não é uma régua padrão. Por quê? Observa que tem uma numeração grande aqui, ó, perto da linha amarela, ó, 75,
e tem uma outra um pouco menor perto da linha vermelha, 125. Isso quer dizer o quê? Está relacionado à escala, né? E por isso que essa régua se chama escalímetro. Então, não é uma régua padrão, né? É uma régua que se chama escalímetro. E por que ele tem essas medidas diferentes? Uma é 75, outra é 125. Isso está relacionado ao tamanho do projeto que você está desenvolvendo. Então, de acordo com o tamanho do projeto, você vai utilizar o escalímetro relacionado àquela medida, para você saber exatamente qual é a escala utilizada. Porque muitas vezes, se você for fazer uma escala real, né, imagina você está desenvolvendo um prédio de 50, sei lá, 30 andares, né, 30 andares, normalmente cada andar tem 3,5 metros, né, você vai fazer um mega projeto. Quando você trabalha em escala, então eu reduzo, por exemplo, uma escala de 1 para 100. O que significa isso? Eu reduzo o meu projeto 100 vezes ao que ele é no seu tamanho real. Então, cada 3,5 metros de andar, ele acaba se tornando 3 centímetros. Então, isso reduz muito, né, a quantidade de polígonos necessária para você desenvolver o seu modelo 3D. Com isso, você reduz a quantidade de processadores necessário para gerar essa imagem tridimensional, o que deixa, consequentemente, seu software muito mais leve. Então, olha só como realmente é importante, né, a gente entender dessas questões. Não basta eu saber sentar na frente do computador e ir para um software de modelagem. Você tem que entender muito dessas questões, porque vai te auxiliar na produção do seu jogo, daquilo que você está desenvolvendo, ok? Bom, eu vou passar para a próxima apresentação, então vou pedir só um minutinho eu vou parar essa apresentação para poder jogar uma outra apresentação aqui, pessoal, só um segundo. Opa, aí, já está compartilhada com vocês. Uma outra questão importantíssima que eu passei para vocês é com relação ao desenvolvimento de maquete, né? A maquete ela pode ser tanto física quanto ela pode ser virtual. O que é a maquete física? É a reprodução daquele cenário que eu estou desenvolvendo. Física, vamos imaginar o seguinte, uma maquete de isopor, tá? Então, você desenvolve a volumetria desse cenário que você está desenvolvendo com isopor. Então, você vai usar tesoura, vai usar régua, cortador de isopor, estilete. Aí vai, óbvio, com as ferramentas que você tem em mão para você desenvolver essa maquete, ok? Mas a maquete, ela nada mais é do que a visualização daquele produto que você desenvolveu no croquis, no esboço ou no software, ok? Então, a maquete é a reprodução de um projeto em escala reduzida. As maquetes podem ser muito mais do que apenas uma reprodução. Comumente, quando se faz uma maquete, se percebe detalhes que muitas vezes a gente tinha passado despercebido no croquis, por exemplo, ou no esboço, né, que são aqueles primeiros rascunhos quando a gente começa a desenvolver um cenário para um jogo, né? E aí muitos devem estar se perguntando assim, pô, mas eu não sou desenhista, como é que eu vou fazer isso? Assim como eu falei para vocês, eu também não sou. Eu sou designer. Ser designer é uma coisa, ser desenhista é outra, né? Não confunda. Então, quem faz e desenha artisticamente, faz, por exemplo, o Maurício de Souza, que faz a Mônica, a turma toda da Mônica, ele é ilustrador desenhista, diferente de um designer, né? Então, existem designers gráficos, existem designers de produto, existem designers estratégicos, cada um com as suas características, mas eles não fazem a mesma coisa que um desenhista, ok? Então, já fica aí uma dica para vocês não confundirem essas duas profissões. Então, as maquetes, elas existem e são classificadas como, por exemplo, as maquetes chamadas conceituais, maquetes de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho das maquetes conceituais. Então, quando a gente fala de maquete conceitual, é quando eu estou tendo as primeiras ideias sobre aquele cenário que eu estou desenvolvendo. Então, vou pegar um gancho aqui de quando o Oscar Niemeyer estava desenvolvendo Brasília. Então, tem N fotos dele produzindo maquetes, para ele ter uma ideia de como seria essa cidade. As ruas, né, o Palácio do Planalto, né? Então, todos os detalhes ele desenvolveu antes de chamar a construtora para realmente levantar tudo, ele desenvolveu uma maquete para entender isso.
será que esse espaço é suficiente? Será que realmente a rua que eu estou projetando vai caber tantos carros? Eu não sei se alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ir em Brasília, né? Eu já fui algumas vezes para lá. Cara, Brasília é uma coisa assim, absurda. Você chega para andar, pelo menos no plano piloto, que normalmente é sempre onde eu vou, né? As ruas são gigantescas. Então, é um trabalho até para quem tem que andar a pé ali, porque para você atravessar de um lado para o outro da via é muito largo, é muito grande, né? São 5 faixas que eles têm de rua normalmente, elas são muito largas. Então, óbvio, para a cidade ela foi realmente muito bem pensada. Mas para o lado, por exemplo, desse lado do pedestre, ter que atravessar a faixa de pedestre, ele tem que ser meio ágil quanto a isso. Mas a maquete te dá uma visão sobre essa questão, né? E isso é importantíssimo. Você não precisa ficar esperando o jogo sair para você já ter uma ideia. Então, você vai construindo essa maquete para você já ir tendo uma visualização. O que é importante é que a maquete não serve apenas para nós que somos, por exemplo, que trabalha com a parte da modelagem, mas ela serve para o diretor que está desenvolvendo, para ele ter uma ideia até de custo, de levantamento de custo da produção. Então, a maquete ela serve muito como guia, né? Então, ela vai servir de inspiração para os outros profissionais, por exemplo, quem trabalha com fotografia, para ter uma ideia qual vai ser o melhor posicionamento da câmera que você pode atuar e que vai te ajudar, né, nesse desenvolvimento. Aqui uma desconstrução de uma maquete, né? Aqui uma maquete de um edifício, que também poderia ter sido muito bem desenvolvida para um jogo, né? Então você desconstrói ela para você pensar qual vai ser a melhor maneira de fazer um bom fruto disso. E observa, é uma única folha de papel. Então aqui, né, a maquete ela não necessariamente precisa ter um custo elevado, né? Então você pode desenvolver de maneiras muito simplórias, com papel, com isopor, que tem um custo bem barato, né? Existe também aquele modelo investigativo que você desenvolve para saber o que pode ter acontecido em determinada situação. Então, a área de maquete, ela não é só utilizada em arquitetura, ela é utilizada em jogos, ela é utilizada também nesse mercado investigativo. Então, isso é muito interessante, para você saber exatamente o que aconteceu numa determinada situação, a qual não tinha muita gente ali naquele momento. E quando nós falamos de maquete virtual, né, ela comumente é conhecida como maquete eletrônica, né, que ela é desenvolvida por softwares, por exemplo, como o AutoCAD. Né? O AutoCAD é um software de engenharia e arquitetura que modela, assim como o Blender, né, é um software que também consegue modelar as maquetes, assim como o 3D Studio Max, como o SketchUp, como o Trim. Então, existem N softwares para você fazer maquete eletrônica. Depende muito do que você deseja com a sua maquete eletrônica. Mas software para isso não falta, né? Então, existem N modelos no mercado que você pode fazer um bom uso sobre essa questão. E a maquete definitiva, que é uma maquete para construção. Então, é aquela que vai servir de guia para que realmente seja feita a construção. Comumente, quando nós estamos fazendo maquete para games, nós não chegamos à maquete de execução, né? Então, normalmente, a gente fica ali naquela maquete como esboço, só para as ideias, porque depois a gente modela de uma maneira mais realista no software 3D. E aqui tem uma frase que eu acho bem bacana do Oscar Niemeyer, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Meu trabalho é procurar a solução arquitetônica, e quando ela aparece, e a desenho, começo a redigir um texto explicativo. E se, ao lê-lo, os arquitetos me parecem frágeis, volto à prancheta, é a minha prova dos 9. Se falta argumentos, alguma coisa deve ser acrescentada. E se faço a maquete que tudo confere? Né? Então, olha só, um cara como ele tem a preocupação de fazer com que os outros realmente entendam a sua leitura. Por isso que é importantíssimo, pessoal. E a maquete, ela se baseia também no desenho técnico, porque ela é construída utilizando medidas de escalímetro para você saber quanto que vai ter o tamanho dela, para você não fazer uma maquete absurdamente gigantesca, né? Então, as bases do desenho, da modelagem de um game, parte desses princípios de engenharia e da arquitetura. Então, aqui, olha só, uma maquete feita, né, de um prédio. Então, o arquiteto aqui do lado, ó, desenvolvendo ela. Não necessariamente você precisa ser um arquiteto também para desenvolver maquete, mas você tem que ter a curiosidade e querer pôr a mão na massa, porque a maquete, ela literalmente é hands-on, né? É mão na massa, ok? Então, sobre maquete, pessoal,
Era isso que eu queria falar com vocês, compartilhar com vocês, para que vocês pudessem ter um pouco do conhecimento a respeito dessa questão que é fundamental no desenvolvimento, no conhecimento baseado em um game. E agora, pegando um gancho aqui, né, sobre essa questão que eu conversei com vocês na aula, é uma atividade que vocês têm que desenvolver, que é uma atividade que eu gosto muito, até de fazer aqui no meu cotidiano, quando eu quero libertar um pouco o meu lado criativo, né, que é o famoso flipbook. Hoje se fala muito em flipbook, né, no YouTube tem muito material de flipbook, muito interessante. Cara, e ali você está falando dos primórdios da animação, né? Para quê? Até para você entender o seu processo de animação quando você modela um cenário em 3D. Por quê? Você está desenvolvendo um cenário, só que ele está estático. Mas, em algum momento, ele vai ter que entrar em ação na hora que o jogo começar a ser rodado, né? Na hora que você realmente colocar o play e o jogo começar a rolar. Então, é interessantíssimo nós entendermos desse conceito de animação. Como que a animação funciona? Como que nasce uma animação? E o flipbook é muito interessante, porque a animação, ela parte de um conceito que foi desenvolvido em 1845, se não me falha a memória, que é chamado de persistência retiniana. Não sei se vocês já ouviram falar dessa questão. O nosso olho, ele capta imagens até o que nós chamamos de 1/16 de segundo. Então, o nosso olho é tão rápido, né, que ele consegue captar o movimento dessa forma. E as câmeras digitais não são diferentes, né? E o que é interessante é que, a partir desse ponto que passa desse 1/16, o nosso olho já não consegue mais captar a imagem como estática. E aí ele consegue ver o movimento. Por mais que a imagem, o desenho possa estar preso em um local, quando você coloca ele no movimento, que ele ultrapassa esse 1/16 de segundo de velocidade, o nosso olho já não consegue enxergar mais a imagem estática, e ele vê o movimento. E esse é o princípio do flipbook. A imagem ela está estática, mas quando você gera ela num movimento, numa velocidade tal que o nosso olho não consegue mais perceber que a imagem está parada, nós vamos ter a sensação de movimento. Só que, se você parar folha a folha do flipbook, cada imagem está estática, né? Ela não está em movimento, só que na hora que você gera essa velocidade, é o que faz com que realmente você tenha esse processo de animação produzido. E foi a partir desses princípios que nós chegamos no tipo de animação que nós temos hoje, né? Que parece que você está num jogo de realidade, que parece que você está lá dentro do jogo. Não é mais igual nós tínhamos na minha época de moleque, jogando Mario Bros, Street Fighter, os primeiros jogos ali, que era os caras tudo quadriculado, né? Dava para você perceber os polígonos no rosto do personagem. Hoje parece que eu tô lá dentro do jogo, né? Você não consegue mais discernir o que realmente é realidade e o que é ficção, de tão real que ficou essas qualidades desse processo. Isso, óbvio, né? Com a melhoria e as inovações tecnológicas, os equipamentos, a qualidade dos profissa, né, que aí entra vocês, né, a qualidade dos profissionais que estão aí no mercado, e isso tende cada vez, hoje é isso para a gente fazer um apanhado geral do que foi trabalhado nesse momento, para a galera ter uma noção, uma ideia, e passo a palavra a você. Ótimo, ótimo. Foi muito interessante e bem didático aqui, principalmente aqui essa parte dos materiais que nós utilizamos, das formas que nós utilizamos, e também a parte da visão, que é o principal meio de como que você enxerga um cenário, né? Ótimo. Bom, vamos passar então aqui algumas perguntas aí que os nossos alunos tenham, né, para fazer para nós. Por favor, coloquem elas aqui no chat, certo? Que nós já vamos respondendo algumas coisas aqui para vocês. Bora lá, galera. Só colocar aqui no chat que nós já vamos respondendo, pessoal. Algumas que tinha aqui no chat eu já respondi, algumas coisas aqui. Vamos lá. Vamos lá, galera. Pode perguntar. Não precisa ficar acanhados agora, não. Leandro, parece que está todo mundo sabendo de tudo aqui hoje. Pois é. Acho que
vão até gabaritar a sua prova, isso sim. Chamar a galera para fazer uma entrevista lá na Ubisoft. Aí, e por que não? Né? Bora lá, você, galera. Se você oferecer trabalho remoto, então vai chover de currículo, né? Lá. Não, mas é bacana essa sua fala, Hudson, porque realmente hoje muitos profissionais estão trabalhando remotamente no desenvolvimento de jogos. Né? Normalmente é uma equipe gigantesca que trabalha para desenvolver um jogo, principalmente um jogo complexo. Né? Vamos pegar aí um jogo complexo, tipo God of War, que é um jogo que eu gosto muito, né, de jogar. Cara, para desenvolver o God of War são mais de 1.000 pessoas, né, desenvolvendo. Então você tem as pessoas, por exemplo, quando a gente fala de modelagem de cenário, muita gente também se prende a de repente, algumas questões, como, por exemplo, tem profissionais que trabalham com desenvolvimento de cenários, que trabalham só com desenvolvimento de grama. Então, tem um profissional que o cara é excelente para desenvolver grama de cenário. Né? Por quê? Porque tem que ser muito real, né? Principalmente hoje. Quando você pisa na grama num jogo, parece que você está na grama realmente aqui do lado da sua casa. Né? De tão real que é. A grama, a textura, o som, né? A imagem é perfeito. Assim como o cabelo, né? Por mais que eu não tenha, mas tem profissionais também, quando a gente fala de cenários, né? Porque os cenários eles vão se interagir com os personagens. Né? E tem profissionais que são excelentes só para desenvolver cabelo dos personagens. Então, assim, é uma gama gigantesca de profissional que é necessário para esse mundo dos jogos. Né? Não é só desenvolver cenário e falar assim, então eu vou desenvolver a cidade como um todo. Normalmente você não faz isso, a não ser que você estiver desenvolvendo seu próprio jogo, né? O que a gente chama de indie, né? Desenvolvedor indie, que aí você faz tudo. Se é o diretor, se é o fotógrafo, se é o modelista, né? Se é o roteirista, você faz tudo. Você chuta e sai correndo na frente do gol para marcar o gol de cabeça, né? É bem isso, é bem isso. Então tem muitos profissionais que iniciam a sua carreira assim, até para ter portfólio para apresentar para as grandes empresas. Né? Porque aí você já chega com um material que foi você que produziu 100%. E aí pode ser que as portas se abram muito mais facilmente. Bom, Leandro, até agora aqui, no momento, não temos nenhuma pergunta. Né? O pessoal aqui, está todo mundo sabendo. Ou o pessoal está muito tímido aí. Ou tão tímido, ou então eles prestaram muita atenção na sua aula. Né? Eu quero ver se no dia da prova isso vai acontecer também, viu? Bora lá, galera. Nenhuma pergunta, nenhum questionamento. A falta de perguntas aqui do pessoal, então acho que nós vamos encerrar a nossa live de hoje aqui, para não ficar uma coisa muito cansativa. Já estamos chegando aí a 50 minutos já de aula, e foi excelente aqui a nossa interação hoje. Agradeço muito aí ao professor Leandro, que teve a disponibilidade de participar aqui conosco hoje. Ele foi o professor responsável aí por essa disciplina, certo? Criou também todo o material, e aqui estamos hoje falando essa live aqui com nossos alunos. Bom, muito obrigado, professor Leandro, e estamos sempre aqui à disposição. Eu que agradeço, professor, obrigado pela oportunidade de poder vir aqui trocar uma ideia com a galera, trazer um pouquinho desse universo que eu sou apaixonado, né? Por mais que muita gente fala assim, pô, mas você já tem aí 40 anos no lombo, você ainda fica mexendo com o jogo, né? Brincando, né? Entre aspas, muita gente fala, galera, vocês não sabem o quão gratificante é a gente trabalhar com isso, né? Desenvolvendo, porque não é só entretenimento, né? No final das contas, você acaba também, né, motivando as pessoas a fazerem algo, né? Então, não é só divertimento também, está muito ligado ao engajamento do ser humano nos jogos. É isso aí. Bom, então, um grande abraço a todos aí. Muito obrigado, professor Leandro. Muito obrigado ao nosso doutor, Gabriel. E nos vemos aí numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.